A borracha entra em declínio. Belém começa a viver dias de extrema dificuldades. A mão de obra que migrou para a capital em busca de riqueza, a mesma responsável pelas imponentes construções da época, lota as ruas e avenidas. Sem trabalho, a escassez do período aumenta e dá origem a uma gama de pedintes e mendigos, que passam a circular pelo centro em busca de casa, comida e oportunidade de emprego. A situação degradante aumenta e incomoda a elite e, ao mesmo tempo, tira o sono do intendente Antônio Lemos. Muito pressionado, autoriza a construção daquele que seria um recanto, destinado aos pedintes, falsos, pobres e aleijados, que passaram a perambular pelos espaços públicos da cidade. A Avenida Tito Franco, Marco da Légua, periferia da cidade, quilômetro 11. Aqui, Antônio Lemos autorizou a empresa inglesa Mendes e Companhia a construir em setembro de 1899 o Asilo da Mendicidade, com capacidade para receber até 300 pessoas. O prédio foi erguido bem ao lado da linha do trem, em um terreno de 5.500 metros quadrados, inaugurado no dia 16 de novembro de 1901, para atender aos indigentes. Imponente, chama atenção pela escadaria de mármore europeu, pelos 18 janelões e acapu, cantarias de Lisboa nas ombreiras e arcos da janela frontal, além de um enorme gradil de ferro. O objetivo, higienizar a cidade. Esse era um contexto não só do Brasil, mas havia um contexto internacional de preocupação com a questão da chamada desodorização do espaço urbano, né? Uma política de higienização, onde os médicos ocuparam cargos no serviço público, né? Porque para muitos era necessário pensar a sociedade ou as próprias cidades como se fossem organismos vivos, que precisavam ser cuidados para que não adoecessem. Então, para impedir que essa, digamos, doença se espalhasse pelo conjunto da cidade, da sociedade, se criava áreas de isolamento, como o asilo de mendicidade. Desta forma, Lemos deu um importante passo no tocante à expansão da cidade. Chegou a dizer que o bairro, apesar de localizado no subúrbio, era lugar saudável e aprazível. Era mais uma aresta do plano ambicioso e visionário do velho Lemos. Na época que foi construído, ele era considerado, a localização dele era considerada subúrbio de Belém, né? Periferia de Belém. Então é um prédio que marca também a tentativa de expandir a urbanização de Belém, tanto que ele está fora considerado primeiro marco, né, patrimonial, primeira légua patrimonial de Belém. Especialistas em engenharia civil e pesquisadores, ao se debruçarem sobre a planta do prédio, perceberam a passagem de estilos utilizados na construção, que pouco tem a ver com o abrigo destinado às camadas menos favorecidas da sociedade da época. Ele é um prédio que ele é absolutamente simétrico, isso era uma característica da arquitetura neoclássica. O frontão triangular também, que você encontra em cima de algumas janelas, tá? Chapados na parede. A questão da platibanda, a escadaria, entendeu? Isso são características neoclássicas. Mas ele possui 2 pavilhões metálicos internos que foram provavelmente comprados de catálogo, que eles não são, digamos, nitidamente neoclássicos. Eles têm alguma coisinha Art Nouveau que era muito usual à época. Contam alguns historiadores que Antônio Lemos, o intendente, tinha uma verdadeira adoração por esse espaço aqui e que costumava fazer visitas periódicas para verificar pessoalmente se tudo estava de acordo com o que foi determinado por ele no regimento interno da casa. Uma das curiosidades da época que chama atenção até hoje era justamente a separação de internos, homens e mulheres. Este espaço aqui onde eu me encontro, por exemplo, era o pavilhão destinado ao café da manhã, almoço e jantar dos homens. Na ala ao lado existe um pavilhão idêntico a esse, destinado às mulheres. Os pavilhões foram importados da França. Era um regulamento bastante rígido. Os isolados deveriam acordar por volta de 5, 5 e meia da manhã, né? Até às 7 já deveriam todos ter tomado banho. Entre 8 e 11, 11 e meia, eles iam desenvolver atividade de trabalho dentro do asilo, porque era uma condição também para a permanência no asilo, era o fato deles exercerem algum tipo de trabalho,
que podia ser o trabalho na horta, o trabalho no pomar. Às 9 horas da noite havia, digamos, o toque final, né, o toque de recolhimento, e que era proibida até a conversa entre as pessoas que estavam isoladas. Tanto zelo por parte da intendência acabou gerando críticas à construção. Opositores de Lemos taxaram o asilo de palácio. Foi então que ele fez circular por todos os meios a seguinte resposta, alfinetando aqueles que, por ora, tentavam de toda maneira atingi-lo. No dia 23 de dezembro de 1935, o asilo da mendicidade passa a ser denominado Asilo de Assistência Social Dom Macedo Costa, em homenagem ao bispo do Pará, e mais tarde transformou-se em Casa do Ancião. Durante longos 86 anos, abrigou idosos de todos os cantos do estado, até que no ano de 2006, após significativa reforma, passou a abrigar a escola de governo. A estrutura do prédio estava toda lá. Pontos deteriorados, pisos, forros, algumas esquadrias e tal, mas ele estava todo intacto. O que houve foi que o trabalho foi um trabalho delicado, como são todos os trabalhos que envolvem restaurações de prédios dessa natureza. Arquitetos, restauradores, consultores, historiadores. O asilo também guarda um tesouro. Em suas entranhas existe até hoje uma singela capela. Este lugar foi templo de orações, lágrimas, lembranças e promessas. Por aqui passaram a dor e a saudade da família ou de um parente distante. O papel daquela capela é fundamental, porque um prédio daquela natureza, digamos, o sentimento religioso e o sentimento também de apelo, a busca por um amparo espiritual daquelas pessoas que estavam lá, era uma coisa muito grande, né? Tanto quando era o asilo da mendicidade, quanto também foi asilo de idosos. Quem passa hoje pela atual Avenida Almirante Barroso, principal corredor de acesso a Belém, não tem a percepção da importância histórica do prédio. Acha apenas que se trata de mais uma casa de aprendizagem, sem imaginar o que essas paredes guardam da porta para dentro. Eu acho que é muito importante a gente ter na nossa história como uma casa de educação, uma casa de aprendizagem, um marco da história. A gente acaba não só apresentando a qualificação e o profissionalismo para os servidores, mas também quando eles chegam aqui e se deparam com um prédio histórico, eles acabam tendo interesse em saber o que foi, como foi, de que forma se concretizou. Resistiu às transformações de uso que são necessárias, são naturais. Resistiu também à mudança da sociedade, que hoje tem valores diferentes do que tinha há 100 anos. Eu penso que um prédio desse, muito mais do que preservado, ele deve ser reverenciado. A arquitetura dele é realmente de superior qualidade. Atualmente, o recente acordo dará ao velho Dom Macedo Costa uma outra destinação. O governo do estado assinou um acordo de cooperação técnica com o Comando Militar do Norte para a implantação do Colégio Militar de Belém. Para a gente é uma honra poder participar desse momento, porque apesar de nós estarmos saindo daqui, a gente vai ter no estado a continuidade do ensino de qualidade, que é o ensino oferecido pelas escolas militares. O paraense ou belenense pode inclusive aproveitar a passagem dos 400 anos para refletir sobre a maneira como ele se relaciona com a memória histórica da cidade. E certamente, à medida que as pessoas conhecerem um pouco mais da história do nosso patrimônio, seja o patrimônio material ou patrimônio imaterial, as pessoas vão valorizar mais esses elementos, porque uma população que aprende a respeitar, conhecer e respeitar o seu patrimônio, essa população tende a cuidar melhor da cidade.